Da prateleira do tempero para o combate de pragas na lavoura, como a erva doce se transformou em um fungicida poderoso, barato e amigo do meio ambiente. No programa de hoje, conheça a invenção que está chamando a atenção do setor produtivo e mostrando que a inovação na agricultura pode ser simples, sustentável e mais barata. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Kenison Moraes Brito, estudante egresso do SESI Anísio Teixeira de Vitória da Conquista, interior da Bahia. Seja muito bem-vindo, Kenison. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E também com a gente o Ine Caterine Souza Rocha, professora de Biologia e orientadora de iniciação científica da Escola SESI Anísio Teixeira. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la, professora. Muito obrigada, querida. O prazer é todo nosso estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. Um simples ingrediente da cozinha se tornou a nova solução da agricultura para combater fungos. Kenison Moraes Brito desenvolveu um fungicida à base de erva doce com alta eficácia, com menor custo e maior sustentabilidade. Winnie, talvez seja melhor o Kenison responder, mas talvez você pode ajudar aí a explicar para a gente como surgiu a ideia de usar a erva doce para o desenvolvimento desse fungicida. A ideia de utilizar as sementes de erva doce partiu do pressuposto de que eu precisava de uma planta acessível, né? Eu precisava ir atrás de algo que fosse inovador e que ainda assim tivesse um custo menor de mercado e que fosse pouco explorado dentro do ramo da literatura científica. E aí, a minha avó especificamente, os meus parentes, pessoal aqui de casa, eu tenho um livro medicinal de plantas medicinais que eu adquiri, onde eu consegui explorar algumas plantas, né, que fossem novas, assim, ou que já tivessem sido estudadas para a saúde humana. E quando eu vi as sementes de erva doce, eu percebi que ela tinha aquelas atividades que contemplavam a nossa necessidade, então, as atividades antifúngicas, antimicrobianas, só que ela não tinha sido ainda testada em um meio para alimentos, né, em um meio contra fungos filamentosos, que são esses que dão em alimentos, só mesmo dentro da saúde humana. E daí partiu a ideia de, se funciona para um, será que essa mesma atividade pode funcionar para outro? Winnie, você é professora de iniciação científica no SESI de Vitória da Conquista. Apenas o Kenison trouxe essa ideia de trabalhar a semente para um fungicida, algo voltado para o agro. Outros alunos também trouxeram propostas similares para trabalhar no agro ou foram outros setores? Então, a proposta do Kenny foi uma proposta bem exclusiva, né? Nós temos aqui outros projetos que trabalham com outras vertentes, mas voltado para o agro, especificamente, foi essa ideia do Unisguard, né? Que inclusive, um ponto bem importante a ser ressaltado, que apesar dessa ideia, nós também temos abertura para outras ideias sempre, e que também podem estar envolvidas aí nesse contexto. Não é ainda, né, a nossa realidade aqui, mas as propostas elas sempre chegam e eu acredito que a inspiração do Kenny vai trazer novos projetos voltados para o agro, sim, viu? Já estou vendo muitos alunos aí que estão interessados, já se inspiraram. A escola está um fervor em relação às ideias. O Kenison, e a ideia partiu de um livro de ervas medicinais, né? Você falou que seus avós têm em casa. Você tem alguma relação com o agro? Teus pais, teus avós trabalham com o agro? Então, aqui na cidade, a cultura cafeira já é bem comum, né? Então, muita gente aqui na cidade de Barra do Choça já tem essa cultura dentro da agricultura familiar, de plantar café. Então, amigos da família, meu próprio tio trabalha dentro do setor de cafeicultura. Então, eu já tive esse contato, né? Apesar de não direto, então não participando de fato da atividade agrícola, eu ainda assim já tinha desde cedo essa noção de que aqui a maior base econômica era a agricultura, a plantação cafeira, o cultivo de café, que foi o que me levou a essa temática, né? O Kenison, como foi a experiência de representar o Brasil na maior feira de ciências do mundo? Eu não sei se quando você apresentou a proposta, você imaginou que você chegaria tão longe?
Então, o Anis Guard ele é um projeto que ele já vem sido construído há um tempo, né? Então, eu participei pela primeira vez da FEBRACE em 2025, a maior feira de ciências do Brasil. E quando eu participei, eu ainda não tinha esses alvos, porque antes eu não conhecia mesmo. Então, eu estava indo ali só para apresentar meu projeto, só para receber os feedbacks de melhoria. E lá eu conheci muitas pessoas que tiveram essa bagagem, essa oportunidade de ganhar prêmios, algumas de representar, né, o Brasil no exterior, e com isso eu voltei da FEBRACE de 2025 totalmente inspirado a, quem sabe, conseguir ganhar uma premiação, mas ainda assim representar o Brasil para o mundo ainda era uma coisa, um pensamento muito sonho. Então, vai que a gente consegue, quem sabe, uma esperança, vamos trabalhar do jeito que a gente trabalharia tentando almejar esse objetivo, né? Então, a gente foi trabalhando assim, e quando chegou a notícia, quando a gente foi chamado no palco para apresentar o Brasil na Regenerise, foi assim, um sentimento de êxtase muito grande, foi uma sensação muito incrível de trabalhar de lá na Regenerise, a gente vê o carinho que o resto do mundo tem pelo Brasil, né? Foi simplesmente incrível a sensação, algo que eu não imaginava e que aconteceu e só veio mesmo para adicionar bagagem, experiência e uma série de aprendizados. É a primeira vez, provavelmente, da escola também na feira, né, Winnie? Porque o aluno tem nessa experiência, mas o professor também, porque acaba fazendo parte aí do projeto, né, da ideia. Exatamente. O Anis Guard ele nos levou uma vez para a feira, né? Então, assim, foi uma conquista que mexeu todo o contexto escolar, né? A gente sempre almeja ali durante os projetos seguir para eles ficar lá. É uma conquista gigantesca para nós. E, claro, também uma valorização, né, do nosso trabalho. Como o Kenny falou, é um trabalho que vem sendo desenvolvido já há um tempo. E chegar na Feira Internacional é uma reafirmação de que todo o trabalho vale a pena, que todo o esforço dos meninos vale a pena. E também que a iniciação científica na escola, que é algo que não é muito difundido, infelizmente, ainda no Brasil, vale a pena, né, de ser produzida, do investimento. Então, assim, é algo que, além da premiação, traz muita coisa mesmo, do ponto de vista do contexto escolar. Kennisson, agora, quais foram os desafios aí para desenvolver esse projeto? Então, desafio durante toda a trajetória de pesquisa, a gente tem uma série deles, né? São muitas coisas que a gente acaba enfrentando durante o projeto, mas eu acredito que o primeiro desafio foi justamente trazer uma pauta tão inovadora para a pesquisa desse setor do agro quanto as sementes de erva doce. Então, as sementes de erva doce, elas têm aí vários quesitos de cheiro, de gosto, que foram uma dificuldade no começo para conseguir ali conciliar com a atividade antifúngica do extrato. Além disso, a gente também tem o fato de que, como o Winnie mesmo falou, a minha temática é uma temática um pouco nova dentro da iniciação científica, na ideia do agro. A iniciação, ela vê um pouco mais algumas vertentes de saúde humana, e aí quando trazer essa perspectiva foi um desafio também, porque é um trabalho a mais que a gente tem que ter para pesquisar sobre, para aprender sobre. Então, eu acredito que esse também foi um dos desafios dentro do desenvolvimento, além dos próprios testes laboratoriais. Tinha coisa que não dava certo, aí a gente tinha que reaplicar, tinha que procurar metodologia. Então, mas tudo isso a gente conseguiu, né, conciliar para fazer um trabalho de excelência. A solução está na própria natureza, né? Seja para a nossa saúde, para a saúde dos alimentos. Winnie, quais os principais prejuízos aí causados pelos fungos no café? E são esses fungos no pós-colheita, né? Exatamente. Aqui nós temos alguns prejuízos importantes, né? E aí a gente vai trabalhar com a qualidade desse café, o que é que ele oferece para a comunidade quando ele sai lá do pós-colheita. Você pode ter alteração de cheiro, alteração de sabor, a questão da umidade. Então, ali, um grão muito úmido, ele favorece a proliferação do penicílio, que é o fungo que a gente estudou, né, mais a fundo. E isso tudo traz prejuízo à saúde. A gente sabe que esses cafés, né, que trazem essa contaminação, esses grãos que estão contaminados, eles podem chegar à mesa, né, às xícaras da nossa população, e por mais que eles passem ali pela população,
eles não conseguem acabar com a micotoxina, que é a toxina produzida pelo fungo. Então, trabalhando em todo esse contexto, nós temos o prejuízo à saúde e nós também temos o prejuízo do ponto de vista econômico, porque a depender do tipo de consumo, também vai ter uma perda significativa desse café. E aí, considerando tudo isso, a gente pensou por que não melhorar, né, nesse contexto, já que nós temos um grão que é tão utilizado, que é tão adorado pelos ali no momento do cafezinho da manhã, no encontro com alguém. E partindo desse pressuposto que a gente pensou mesmo que poderíamos talvez amenizar esses prejuízos. Inclusive, o prejuízo é um ponto muito forte do contexto do nosso trabalho. Porque quando você tem ali uma questão social importante, que aí a gente já traz também a questão da utilização da erva doce, enfim, outras questões que também traz esse contexto econômico, que mexe muito com o social. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. Ah, e detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Kennisson, foi comprovada a eficácia de até 83% no combate dos fungos? Isso mesmo. Então, o anis guarda ele foi comparado não só com aquele grão sem tratamento, como também com um grão tratado com outros fungicidas que são utilizados aqui na região do sudoeste baiano, né? E quando a gente foi fazer essa testagem de eficácia, a gente buscou analisar quanto dos grãos, quanto por cento a diferença, né, entre um grão tratado e um grão não tratado, um grão tratado com outro fungicida. E quando nós fomos fazer os cálculos, que a pesquisa ela vem carregada de cálculos estatísticos, vem carregado de cálculos relacionados à carga fúngica daquele grão, a gente conseguiu ver que teve essa redução de 83% e 17% mais eficaz do que alguns fungicidas sintéticos do mercado atual. Winnie, nós falamos aqui sobre os prejuízos, né? Então, provavelmente, a gente tem vantagens econômicas para o produtor com a utilização, né, desse produto. Quanto tempo foi de pesquisa? Em que fase está agora? Então, nossa pesquisa, ela já vem aí desde 2023, né? Então, 2023, Kenny começou já a rascunhar aí esse processo de investigação sobre a erva doce, aplicação no café e tudo mais. E acho que foram esses últimos anos, né, 23, 24, 25, acho que 25 foi o momento, o boom do nosso projeto. Atualmente, ele pode passar ainda por aprimoramentos. Quem é um estudante egresso,
Então, agora a gente já tem uma fase que pode ser desenvolvida fora da escola, né? Por enquanto, a gente está aí aproveitando os resultados que nós temos, mas talvez aí com uma perspectiva também de melhoria e, quem sabe, um avanço, né, no refinamento, vamos dizer assim, desses resultados e, quem sabe, aplicar isso na indústria mesmo. É um nosso que a gente busca muito por ele e que talvez a gente consiga chegar lá, a gente consiga alcançar. Então, a indústria, as startups, né, que procuram oportunidades no agro, aqui está uma ideia. O Kennisson, há benefícios ambientais, inclusive, né, nesse produto, porque quando a gente utiliza a natureza a favor da própria natureza, torna-se sustentável, torna-se tudo melhor e a gente preserva também o meio ambiente. Sim, exatamente. Então, o Anis Guard, ele não vem só como um produto natural, como ele vem como um produto 100% circular, né? Então, ele apoia a agricultura circular. A composição do Anis Guard, ela é uma composição feita justamente para não trazer prejuízos ambientais durante o processo. Então, ele pode ser feito de forma fácil, de forma sem exigir queimas, sem exigir outros recursos, né, que poderiam acabar tendo o descarte inadequado. E, além disso, além de trazer essa perspectiva natural de produção fácil para o meio ambiente não ser tão prejudicado, ele também é reutilizado. Então, as sementes que são utilizadas nesse processo para fazer o Anis Guard, essa matéria orgânica que sobra, né, os resíduos, são utilizados como uma estratégia de fertilizante. Então, para aumentar a matéria orgânica, para aumentar os níveis de potássio do solo, os níveis de cálcio, que ajuda ali no desenvolvimento da planta. Winnie, vocês testaram no café, e é voltado para o café esse produto especificamente, mas nesses anos de estudo, desde 23, aí, acompanhando esse projeto, vocês já sabem se há possibilidade de aplicar em outras culturas? Então, inicialmente nós fizemos o teste no café. Há uma possibilidade de ser aplicado em outras culturas, mas tempo hábil, né? Até pela estrutura laboratorial que nós temos de testar em outras culturas. Há também essa possibilidade de ser testado, a gente acredita em uma possível eficácia, até porque ali a gente pode ter em outras sementes, mas é algo que a gente ainda precisa trabalhar em cima, né? Porque, como o Kenny falou, as características de cada vegetal aí que a gente usa vai nos trazer uma demanda um pouco diferente. Então, talvez a gente possa aplicar isso na colheita do arroz, feijão, soja, que são culturas importantes para o nosso país. Pode ser que sim, mas a gente ainda não pode afirmar que pode ser aplicado porque ainda não houve uma investigação efetiva a respeito das interações. Uma vez que a gente tem que considerar, né, cheiro, sabor, alteração, a estrutura do próprio grão, e para cada um tem a sua particularidade. Mas é algo que está, talvez, uma perspectiva futura de testar. O Kennisson, essa é uma ideia que surgiu aí já em 2023, você já é egresso do SESI, mas você devia ter o quê? Uns 15 anos quando trouxe a ideia para ser desenvolvida aí, foi durante o curso aí do ensino médio? Exatamente, eu entrei para a iniciação científica com 15 anos, lá em 2023, durante o meu primeiro ano, onde eu aprendi primeiro, né, como um projeto científico pode ser conduzido. Então, eu tive todo o preparatório do SESI, a gente desenvolve ali um curso de metodologia científica, e depois, a partir de 2024, começo de 2024, a ideia começou, de fato, nascer, começou a surgir, começaram os testes. A primeira fase, que foi ali uma análise mais dentro do laboratório, sem ainda colocar esses grãos à risca, né? Foi até 2025, ali fevereiro de 2025. E a partir de março de 2025 se deu uma fase final, que, como o Winnie falou, foi ali a fase da gente realmente colocar à prova, né, o nosso produto, a fase 2 do projeto ali nos grãos. E eu fui desenvolvendo durante os meses de 2025 até dezembro, mais ou menos, novembro, dezembro, onde eu terminei ali a pesquisa com 17 anos, e aí foquei no aprimoramento esse ano, com 18, para poder levar as feiras, para poder representar a Bahia na Febrace e o Brasil na ISEF. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes.
e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Iniciação científica, o nome já diz, iniciação. Uma disciplina que parece ser despretensiosa pode trazer e pode surgir grandes ideias, né, Winnie? É a ciência contribuindo para uma agricultura cada vez mais sustentável, menos dependente de produtos químicos. A gente sabe que, né, o Brasil conhece a Embrapa é uma grande responsável por transformar o Brasil no país do agro, mas ideias podem surgir já na escola, no ensino médio, né? Aqui está a prova, Winnie. Exatamente. A iniciação científica é algo assim na escola que me comprou desde o início, né? Eu costumo usar esse termo. Eu acho, hoje, eu já vi a iniciação científica antes como algo muito importante no ambiente escolar, antes mesmo desses meninos chegarem lá, desses alunos chegarem à universidade. E hoje, né, depois de todos os resultados que a gente vê, depois de todo o crescimento que a gente acompanha dos alunos durante os anos de pesquisa, eu acho que é algo fundamental. Como você mesmo colocou, as ideias elas podem surgir a partir do ensino médio. Nós temos mentes que trabalham a ciência de uma maneira muito competente, muito brilhante, eu diria. Temos meninos que são muito interessados e que podem ser, claro, ali muito explorados no bom sentido, claro, para o científico e também a colaboração com o nosso país. Uma coisa que me chama bastante atenção é que quando vai às feiras, e aí eu costumo dizer que a experiência nas feiras ela é indispensável, né? Acho que para qualquer pessoa que se interessa por ciência, porque a gente entende de fato que a ciência ela tá e que esses alunos eles têm assim muitas vezes uma visão tão inovadora que nos deixa com aquele pensamento de poxa, que trabalho bem feito que está sendo feito, né? Como é professora, como é bom incentivar o fazer científico e ver esses resultados. Então, a iniciação científica ela traz vários benefícios. Ela traz o benefício ali para o aluno enquanto ser que constrói uma cultura científica, enquanto indivíduo que colabora, né, com a região, com o país. No caso de Keynes, houve uma colaboração muito importante com a cultura regional, uma vez que aqui na região sudoeste da Bahia a gente tem uma cultura cafeeira muito importante. Então, assim, é uma mistura, né, de coisas, uma mistura de competências que quando a gente olha de fora como professora, nos traz um orgulho imenso do trabalho das produções que são feitas e também, né, da colaboração que pode ser proporcionada não só para a nossa região, mas também para o nosso país e para o mundo, porque quando você pega um trabalho desse com tanta qualidade, como foi o trabalho que Kenny produziu, e leva para um outro país, você está mostrando para o mundo também que a sua produção ali ela foi muito bem feita, com bastante dedicação. Então, a iniciação científica é algo realmente que deveria usar
como é que eu posso dizer, deveria ultrapassar ali barreiras que ainda são tão grandes, né? A gente não tem uma cultura de iniciação científica em escolas públicas, por exemplo. Existe ali uma escola que traz essa possibilidade para o aluno. Eu sou muito a favor de que a gente divulgue e agradeço inclusive a vocês o espaço dessa divulgação, porque eu acho que é muito positiva do ponto de vista educacional e do ponto de vista científico, tá? Não só para nós aqui, mas também para o nosso país e para o mundo. Que bom que Kenny chegou a mostrar isso daí para o mundo. E você concluiu o ensino médio, mas provavelmente continua, né, ligado, uma relação aí com a escola, justamente por esse projeto que está, né, sendo seguido e deve ter a iniciação científica transformado a sua vida. Você vai dar sequência nessa área? Então, a iniciação com certeza transformou a minha vida, né? Mudou o jeito que eu pensava, o jeito que eu trabalhava. Hoje eu concluí que eu quero trabalhar com pesquisa mesmo no meu futuro. Eu quero continuar desenvolvendo soluções para a humanidade, eu quero continuar auxiliando dentro desse processo. Então, tudo isso foi proporcionado, né? Toda essa visão foi proporcionada pela iniciação científica. O meu vínculo para ajudar jovens continuarem a desenvolver ciência, né, continua igual. Então no SESI eu sempre falei para eles que eu vou continuar à disposição para eles darem continuidade aos trabalhos com a minha ajuda, né? Então é algo que eu quero seguir também dentro do ramo universitário, né? Não só a pesquisa, mas a ajuda nesse acesso à pesquisa. A ciência é uma grande aliada do agro. Winnie, muito obrigada pela sua participação aqui, parabéns. Muito obrigada, a gente que agradece. É sempre bom falar um pouquinho sobre a Unisguard, contribuir com a ciência, com o conhecimento científico, e o prazer foi todo nosso. Muito obrigada. Kennisson, foi um prazer aqui conhecer um pouco do seu trabalho. Parabéns aí, sucesso ainda mais. O prazer é todo meu, muito obrigado. A força do agro é o Brasil que dá certo. Valderson de Souza, sexta-feira, 21 de agosto, 3 anos de A Força do Agro. Isso é uma coisa maravilhosa, Joyce. Eu fico super feliz de saber que há 3 anos nós estamos juntos, levando para você de casa assuntos importantíssimos para melhorar a sua vida, para você ficar mais legal. Olha, 3 anos é uma vitória, é uma grande vitória. É isso aí, nesses 3 anos aqui no quadro de sexta-feira que a gente fala de bem-estar, de saúde, nós trouxemos informações sobre alimentos com histórias milenares, tradição, espiritualidade, saúde, qualidade de vida. Nós vamos relembrar aqui alguns dos temas que mais marcaram durante esse último ano e que mostraram aí pequenas escolhas fazem a diferença na busca por uma vida mais saudável. Nós estamos com pães aqui, né? Tá um cheirinho gostoso, porque 3 anos é bodas de trigo. Olha, por isso aqui o trigo. E trigo é fartura, trigo é fertilidade, trigo é abundância. Então, celebrar com os pães, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Aliás, fica até uma dica para você de casa. Se você quer fazer essa comemoração junto com a gente, faz aí seu pãozinho. Se você fizer, vai ser muito mais mágico, porque tem a sua mão, tem a sua energia, tem o seu forno e você vai saborear uma coisa deliciosa. É, um pãozinho caseiro, nossa, não tem igual. E também, nós não temos aqui, mas pode ser bodas de couro, que também é agro. Que também é agro, Joyce. Por quê? Porque o couro é resistência, couro é proteção. Então é uma coisa muito interessante, porque quando você chega no número 3, significa que você já experimentou o lado positivo, o lado negativo e agora você vai ter como se fosse, não é uma conclusão, mas você vai ter uma opinião formada, você completou um pequeno ciclo. Então é muito importante porque o 3, ele está presente em todas as culturas. A gente não pode esquecer que a Santíssima Trindade é 3, Pai, Mãe e Filho, 3. A base, inclusive, da nossa matemática é toda ligada ao número 3, porque o número 3 é o triângulo. E quando nós temos um triângulo, nós podemos formar um plano, fazer um projeto. E é tudo isso que a gente quer na nossa vida. Muitos planos positivos, projetos legais.